ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Um episódio muito esperado por nós. É verdade. Há muito aguardado. Há muito. Com mais um convidado especial. Muito uma convidada, não é? Uma convidada muito especial. Então, no nosso episódio de hoje, recebemos uma mulher, mãe e artista formada em Educação Básica, Design Gráfico e Fotografia. Humana, criativa e facilitadora de projetos no feminino, como o projeto Eu, do qual a nossa Joana já fez parte. Modista, empreendedora, autora do livro Uma Autoestima Sem Tamanho e uma das maiores vozes do movimento de Body Positivity. Temos hoje connosco Carmo Sousa Lara. Bem-vinda! Tão bom. Muito feliz. Oh, eu também. Queria muito estar aqui. Isto foi um parto, não é? É Tivemos uma verdade. gestação, mas nascemos, estamos a nascer Maturámos a hoje. ideia. É isso. Muito bom, obrigada. Obrigada, nós Obrigada por teres por teres. aceito. Sim. E eu acho difícil que alguém não te conheça, mas Principalmente quem ouve o pod, não é? sim. E gostávamos que então te apresentasses e falasses um bocadinho sobre ti. Tão bom. Olha, eu sou da opinião ao contrário. Eu normalmente estranho quando alguém conhece. Mas eu acho que é isto. Acho que vocês disseram as coisas mais interessantes. Sou mãe, sou mulher, sou casada e criativa sobretudo. Dizem que sou assim uma alma inquieta, portanto não sei estar sossegada e parada e portanto com esta necessidade de andar a criar coisas novas, projetos novos, mas sempre nesta vertente do feminino. Isso sim foi onde me estabeleci, ou seja, durante muitos anos era esta pessoa que não sabia qual é que era o meu caminho, o que é que era aquilo que eu queria, porque se para uns era um enorme talento ter muitos talentos, Sim. para mim era muito, não era castrador, mas era frustrante, porque não tinha assim uma vocação muito específica, não é? Não era para ser médica, ou não era para ser advogada, ou isto, ou aquilo, lá estão as caixinhas e os compartimentos sim, da sim, nossa sim, vida. E eu gosto de muitas artes, de muitas coisas, sempre mais com o pezinho nas artes e depois na educação. Hoje em dia revejo-me muito na psicologia, mas não era nada óbvio qual é que era o meu caminho, e então por isso é que acho que fiz tantas coisinhas, não é? Andei no design e depois fui à fotografia e depois à educação, até perceber e aceitar que nós somos um monopólio e há umas de nós que são monopólios mais vastos ou com mais ramificações, se Sim. formos, mas somos todas árvores, não é? Sim, sim, sim. E é isso, e é aceitar que a minha vida tem muitos ramos. Maravilhoso. Então aqui, eu acho que foste aqui uma grande impulsionadora deste movimento do Body Positivity e que às vezes confunde muito o conceito, e eu acho que é Isso. tão importante falarmos sobre este tema por isso, para podermos desconstruir então o que é este Exatamente, conceito exatamente. do Body Positivity. Sim, ontem quando me perguntaste se falávamos sobre este tema, eu achei logo super interessante, e depois a primeira coisa que me veio à cabeça foi o que é que será que as pessoas interpretam como sendo o Body Positivity. Eu, a começar por mim, que eu sou uma pessoa que tenho algumas reservas com a palavra positiva, ou seja, o que é que eu vou explicar? Eu tenho muitas reservas porque acho que vivemos numa era, numa cultura, às vezes um bocadinho tóxica, nos positivismos. Sim. Falámos um bocadinho disso aqui ao início em off, não é? Este termos de estar sempre felizes, termos que estar sempre... Desculpa, deixa-me só pôr isto para trás, porque isto vai-se ouvir o tempo todo. Eu só quando estou a gravar aqui ouço. Pronto, acho que já está. E eu faço assim, está assim, tchac, tchac, tchac. Ou seja, esta felicidade constante, esta motivação constante, teres que estar sempre feliz, perfeita, não, eu disse nada menos que perfeito e feliz e positivo, e vai, e tu consegues, e a vida, e depois tu entras para as tuas quatro paredes e pensas, porra, tipo, não, hoje não estou feliz, hoje estou frustrada, amanhã estou zangada, no dia a seguir até estou alegre, mas depois a seguir estou a sentir-me incapacitada, e tantas, não é? O nosso mapa de emoções e da nossa vida oscila tanto que às vezes há esta toxicidade perigosa em relação ao
positivismo. E eu não estou com isto a querer dizer que a vida não é positiva nem é feliz. Ou seja, o que eu estou a dizer é uma fronteira ténue aqui nestes dois mundos. E claro que todos nós percorremos, isso é a essência da vida de nós todos, que andamos todos à procura de amor e felicidade, não é? Se resumirmos as nossas vidas, resume-se a isto, mas nessa busca e nessa procura há uma diversidade enorme de coisas. Na questão do nosso corpo, e com todas estas reservas, eu escolhi ainda assim definir-me como sou defensora do body positivity, apesar destas reservas do calma e cuidado com as toxicidades que isto podem vir atrás. E é isso que vem a seguir, não é? Eu ser positiva em relação ao meu corpo não quer dizer, e essa é logo uma das primeiras armadilhas, não quer dizer que eu não tenha algo no meu corpo que não me agrade, ou que eu esteja mais insatisfeita, ou que eventualmente até eu queira mudar, ajustar, trabalhar, whatever. Ou seja, mas se a premissa base do body positivity é eu amar o meu corpo. Essa é a premissa. E é por isso que eu então escolhi essa palavra, escolhi um bocadinho esse lema e esse rumo de vida, que é a minha premissa é, independentemente de toda a oscilação que o meu corpo inevitavelmente vai ter ao longo da vida, seja por questões de saúde, seja por questões de e não falamos só de envelhecimento e peso. menopausa. Não falamos só de peso, falamos de tudo, da complexidade toda que o corpo tem. Que está inerente desde que nascemos. E essa é a questão, às vezes, mesmo quando estamos a falar do envelhecimento, por exemplo, e destas questões todas com o envelhecimento, eu pergunto-me, caramba, tipo, mas não ninguém te disse quando nasceste, bom, porque ainda não percebias, mas se olharmos para o nosso nascimento, a única coisa implícita e certa que vem ali é que um dia morrerás e que até esse dia envelhecerás, desde que nasces. Portanto, às vezes este braço de ferro que temos com o envelhecer, caramba, qual é que é a alternativa ao envelhecimento? É não estares vivo. Portanto, é tipo, não estou a perceber. eu acho que depois, enquanto mulheres, isso acarreta um peso ainda maior. Não é? Claro, porque depois tens todo um mundo de pressões contra isso e à volta disso, não é? Um mundo que não te deixa envelhecer. E há um sistema hormonal que rege por semana a fase como podes estar mais adaptada ou não. E que não se fala sobre isso. De todo. E que não se fala sobre isso. Essa é outra das coisas, não só em relação ao corpo, como por exemplo também ao envelhecimento, mas sobretudo em relação ao corpo. Nós enquanto mulher, não é? Quer dizer, ninguém fala, ninguém diz que todas... ou a capacidade de acolher determinadas coisas. Exatamente. E com autocompaixão em relação a determinadas coisas. Só estás numa fase do teu ciclo, ou noutra, que isso tem um impacto. Eu estou numa fase muito difícil, tem sido muito difícil de acolher a menopausa no sentido de esta hipersensibilidade emocional, que é constante. Sempre. Não há oscilação. E então é passar de alguém muito racional, sempre muito mental, a acolher que eu agora tenho muito emotiva. Ou muito sensível, sim, não é? Sim, muito sensível. E que não era natural, não é? Mas que agora faz parte de mim. E que eu, numa fase inicial, tinha muita resistência. E eu agora ainda tenho fases. E se acarretarmos a isso momentos de stress, é ainda mais difícil de pensar. Tipo, mas estou a ser piegas, ou isto agora é normal, ou não é. Eu chego ao consulta e pergunto, mas eu estou deprimida. Há uma grande diferença, não é? E eu acho que também partiu muito daqui. Eu acho que há uma grande força maior no núcleo sociedade para estarmos sempre para a frente, não é? Sempre para a frente. E agora passaste por isto, foi uma situação difícil, então agora tens que viver, tens que estar para a frente. Mas essa bola para a frente às vezes, tipo, não é assim, não é? E há dias em que eu estou triste, e há dias em que eu já não... Eu fazia muito isso, acho que a minha dificuldade em vulnerabilizar punha-me nesse lado, que era alguém que era implacável e sempre com capacidade para gerir. Eu tenho capacidade para gerir, mas eu também vou chorar isso. E neste momento eu já não deixo de o dizer. Já não o faço sozinha. Eu acho que não há espaço agora para um meio termo, não é? Ou és uma vítima da tua vida, das circunstâncias, das experiências, das opções e assumes esse papel, ou então se já não és vítima e não assumes esse papel de vítima, vais assumir o outro de superação e então nunca podes ir a um lado em que te queixas, por exemplo, de ter acontecido alguma coisa. Portanto, e eu estava a ouvir e a pensar nisso, é que não, por um lado queres dizer e queres defender essa questão do body positivity, não é? Mas percebes que defenderes isso é estares ali num limiar em que estás, e há uma das passagens do teu livro que diz exatamente isso, a romantizar esta questão de ou de ter peso a mais, ou de ter algo... E não é, não tem que ser um lado ou outro, não é? Isso.
E uma das coisas que eu tive alguma dificuldade em perceber isso e tive que também, de alguma forma, refletir sobre isso e com ajuda, que é, às tantas eu pensava, mas se eu estou a defender que me sinto bem assim, eu estou a dizer que eu quero ficar assim. Tem que ser que E sim, até ou que não. encaixar. Eu acho que as pessoas não têm a noção. Uma coisa é, e eu nisso sou, tento ser reta, que é, se eu não me percebo e se eu não vivi isso, eu não me vou pôr nem dizer que entendo como é que aquela pessoa se sente. E eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade em fazer isso e começam de uma forma muito quase leviana, então, mas se é isso, não podes defender isso porque então estás a defender que queres estar gordo ou que quer... Não tem a ver com isso, tem a ver que e com o facto de eu só vou efetivamente investir em algo que goste. E eu tive que fazer este raciocínio. Aquilo que eu não gosto, eu ou deito fora ou então deixo ficar. E o que estava a acontecer é que efetivamente eu não gostava nem de mim nem do meu corpo e fazia com que eu não investisse. Não é? E quando eu passei a gostar e a perceber, ok, então é isto é com este corpo que eu estou a viver, portanto eu preciso gostar dele para poder investir nele. E aí sim eu consegui investir. Mas é muito difícil, de facto, as pessoas perceberem isto e, como diz, não tem só a ver com o peso, tem a ver com várias opções que as pessoas também tomam em relação seja ao corpo, seja em relação à sua vida e que estão tranquilas com isso. E quem vê de fora pensa, mas então estás a defender. Não temos que estar a defender um lado ou o outro. Posso só estar a viver no meio termo. Exatamente. Não explicaria de melhor forma como tu partilhaste aqui. E no fundo eu revejo-me nas tuas palavras porque a minha vida no fundo é isso. É esta fronteira também ténue entre eu defender o amor próprio, as pessoas aceitarem-se como são. Sim. E quem me conhece de perto e quem me acompanha há mais tempo sabe, não gosto da palavra luta, mas whatever, da palavra Sim. luta, por exemplo, em relação ao meu peso, não é? Eu vou sair daqui, a consulta que eu tenho a seguir é uma consulta de endocrinologia Sim. por causa do meu peso e da questão da minha obesidade Sim. e etc. Eu não desisto desse tema. Sim. Agora, onde é que está o ponto fulcral, que é o meu valor enquanto pessoa não varia e não oscila como o meu peso, por exemplo, oscila e é suposto oscilar. Uma coisa é estarmos a tratar a minha obesidade ou o meu excesso de peso ou etc. Mas mesmo que eu não estivesse a tratar esse tema na minha vida, temos que falar sobre o nosso peso é normal oscilar, ok? Até porque temos ciclos, até porque temos variações, até porque temos múltiplas coisas. Agora, o meu valor, eu não sou menos válida, eu não sou menos ótima, eu não sou menos maravilhosa, Sim. eu não sou menos pessoa só porque tenho 20, 30, 40 quilos a mais e tenho um problema com a obesidade, que é uma doença crónica e está provado cientificamente, Sim. ou porque tenho excesso de peso. Isto é que é, para mim, o body positivity. Sim. E mesmo que um dia eu venha a perder ou não, ou seja, o mindset já nem está aí no só me vou amar quando eu perder os 20. Porque já esteve. É isso. Já esteve. Mas agora não também. Está. E este movimento é isto para mim, que é eu sou ótima, mesmo que tenha os 20, os 30. O meu valor não está assente aí. No dia que perder alguma coisa, se perder alguma coisa, será sempre em nome da minha saúde. Isso fui eu que me disse a mim mesma. E até este chavão anda a ser chavão, não é? Sim. É pela tua saúde. Sim. E tantas vezes nem sequer se sabe o que é que... Mas estás em prol da tua saúde, mas então o que é que buscas na tua saúde? E a pessoa vai escarafunchar ali aquele tema e estamos só a falar de magreza por padrão de beleza Sim. e cagaram para a saúde. Sim, não é? Sim. Portanto, no meu caso, é isto, não é? Eu sei as limitações e as consequências que este peso a mais também me traz na minha vida, nomeadamente uma pré-diabetes, nomeadamente isso é outras coisas, a minha perimenopausa também, mas eu tenho uma data de circunstâncias que sim, não tão favoráveis a este excesso de peso que está aqui a mais, e então isso é a minha saúde, tanto que eu nem falo assim tanto sobre isso, porque isso é a minha intimidade, é a minha saúde, é o meu problema com a minha doença que é a obesidade e que eu já a aceitei como uma doença, e por eu a ter aceito como uma doença, então os tratamentos e os passos seguintes que eu irei ou não fazer em relação a isto estão aceitos. Porque ao início há uma certa inevitavelmente me vai cair o mundo em cima ou não, ou coisa, até porque é isto que tu dizes. Eu acho que o problema é claramente isto que tu disseste, onde é que anda o meio termo de cada um. Sim. E poder haver um espaço para conversar. E não compartimentarmos, Joaninha, não é? Que andamos tão compartimentados, tipo isto, taça das uvas, taça das amêndoas, taça dos mirtilos, e a vida gira à volta de taças e de caixas, e é tipo, ei, calma! Sim. Calma, nem tudo são taças e caixas. Porque nós podemos juntar os mirtilos com as uvas, não é? Não há problema. O que é que funciona para ti? O que é saudável para ti? O que é que a ti te traz paz
Exato. e calma e amor e menos stress. Estás a ver? E o que é um contrassenso, porque hoje E em poder dia... trazer para a conversa. A nossa conversa inicial começou com nós não queremos romantizar, ou seja, há logo aqui uma Sim. defesa. Sim, tu tens Porquê que fazer... não sim, podemos sim. trazer conceitos diferentes para a mesa? Mas sabes, Joaninha, mesmo assim, mesmo ao início, quando eu comecei este trabalho no digital, surgia muito essa questão do estar a romantizar, não era a romantizar, é a promover a obesidade. Sim. Graças a Deus isso caiu. Porque devo ter mandado algum tipo de informação que aquilo encaixou e coisa. Mas mesmo, tipo, estas expressões como romantizar, promover, etc. Epá, sinceramente, eu não vejo uma única pessoa gorda, com excesso de peso ou obesa a romantizar ou a promover uma coisa que todos os dias as faz acordar, tipo, tristes ou infelizes com Exato. isso. Eu não vejo ninguém a romantizar essa E eu merda. acho que as tipo, pessoas partem do princípio que quando vem alguma coisa entendem tudo. é que o Aqueles 5 romantizar é o segundos- quê? É eu estar bem e dizer que me amo e pôr fotos lindas minhas? É Isso é isso. romantizar? Não, eu acho que as pessoas também não têm. Quando nós fizemos aquela sessão do Projeto Eu, Sim. aquilo veio-me ajudar a mim a materializar uma nova forma física que eu tinha. Sim. E isso foi um exercício de vulnerabilidade. Uhum. E eu acho que as pessoas não entendem que o exercício tem uma coisa que é o que custa, que é difícil. Não é só porque aquela estampa está ali, aqueles 5 segundos Não, que aparecem não. na internet parecem fáceis, Uhum. que são fáceis, não é? Não, não. São E o níveis exercício primeiramente é para ti. Já viste É o que é que meu, tu, sim. dentro de ti, da tua alma, da tua cabeça, do teu cérebro, tiveste que destruir dos teus padrões mais escondidos naquela salinha escura que tu achavas se calhar até que não tinhas, mas até tinhas. E o que é que tu tiveste de desconstruir para esses 5 minutos de fotografia no feed? Sim. Então é isso que tu estás a dizer, não é? Sim. Então imagina, eu agora inscrevi-me na natação, Uhum. porque tenho mais peso agora do que eu tinha antes, né? E tenho muitas dores articulares da hormonoterapia, e a corrida nesta fase não é a coisa mais favorável, é aquilo, e é o que eu mais gosto de fazer, porque em termos de exercício de limpeza, Sim. era o Uhum. que mais... Sim. Mas tenho que respeitar as minhas articulações neste momento, e então fui Isso. para a piscina. E a piscina traz este valor... Isso é body positivity. traz este exercício novamente, que é, eu vou expor-me de fato de Certo. banho, Uma zona desconfortável para num ti. novo corpo que eu conheço pouco, Uhum. Sim. Uhum. e eu que ainda estou a e que eu ainda estou a Ainda estou a acolher. acolher. Sim. Eu também, Joana, comigo é igual. Imagina, aquilo relaxou-me tanto e soube-me tão bem que eu naquele momento não pensei, estou de fato bem, estou gorda. Exato, Não tenho as pensei, pernas de nunca fora, me tenho a passou solide. pela Sim. cabeça. Uhum. Só quando houve um momento em que me olharam e eu pensei, mas o que é que se calhar? Porque eu acho que nós todos parecemos ridículos, estou com óculos. Mas E pouco sexy, se calhar, não é? e eu pensei, será que, tipo, para mim ali estamos todos a partilhar o mesmo nível de ridículo. Sim, é um Por facto. isso não. Mas depois eu vim a pensar e O pensei, mesmo não, há uns ridículos. eu não posso falar dos outros. Não, não contarei. podes. Nem Ai, off, meu mas Deus. para nós pode, mas... Mas eu acho que isto tem muito a ver nisto. E eu ali voltei à minha caixa. Se calhar a pessoa olhou porque olhou. Era isso que eu ia Aquilo dizer, que me ativou Joaninha. em mim Era é isso que que eu era ia a dizer. minha insegurança. Não é? Exatamente. Muitas vezes, no outro dia, lia algo, ouvia um vídeo, não sei se era de um monge, o que era, e aquilo mudou-me completamente o mindset de, eu tenho ansiedade, não é? Sou super ansiosa, tenho muita ansiedade social, e portanto, às vezes estas coisas de tu estares a antecipar o pensamento do outro, ou o que é que o outro, e ela olhou para caminho mim, sem ela já volta. disse que eu sou nojenta, coisa, isto é assim, assado, começas aqui. E o que ele dizia era, às vezes, aquilo que nós achamos que é a opinião dos outros é a opinião que nós achamos que os outros têm. Porque vai na volta, tipo, eles não estão nem aí. E com base naquilo que nós acreditamos. Exatamente. Eu percebi que não eram os outros que estavam... Esta questão de ir à praia e... Os outros vão olhar, os outros vão dizer. E quando eu me tiver a despir, toda a gente vai olhar. Eu a primeira vez que comecei a lidar com isto e a perceber que não estava nos outros, estava em mim, eu chegava à praia, despia-me e dizia-me, eles não estão a olhar por minha causa, eles não querem saber eles de estão-se a mim. cagar, eles estão lá, olha lá está, já viste? Se calhar está toda a gente naquela praia a pensar o mesmo, isso, quando eu me é despir, isso. quando eu for ao mar, mas depois estamos todos a achar que os outros é que estão a olhar, não, nós estamos super centrados em nós mesmos. Mas o início teve que ser... Claro. Claro. Não estão a olhar para ti, não é, ninguém quer saber, ninguém sabe quem tu és, para com isso. É normal. O nosso mais instinto banal, não é? Mas, naturalmente protege-nos e, portanto, automaticamente ele vai fazer isso. Sim.
E até pode haver alguém que olha o que diz Claro e que sim, faz, mas mas que é impacto tipo, é que isso depois o tem que é que que tu ter, escolhes, Sim, não é? sim. E eu revejo-me nisto tudo que vocês estão a dizer, não só no corpo que eu também não reconheço, eu também estou com um peso que eu nunca tive na minha vida, é sim. um peso mais alto que eu já tive na minha vida, é depois o meu problema com o lipedema nas pernas e que também oscila muito, melhora e piora, porque Sim. também está muito ligado à parte hormonal e portanto se estás mais estressada aquilo Dispara. piora imenso, dispara, ficas nível com um inflamatório. aspecto super rugoso e coisa. Sim. E o engraçado que eu comecei a perceber isto de trabalhar e trabalhar com outras marcas e fazer sessões fotográficas e etc. Eu comecei a perceber que, mas isto depois vai fazer sentido, e se calhar para vocês vai fazer sentido, que se calhar lá está, a olho nu de outras pessoas era super difícil eu ir despir-me para fazer uma sessão fotográfica para alguém, para alguma marca ou para umas cuecas menstruais como fui fazer há pouco tempo, e o difícil não é isso. Essa é a parte fácil. Não me custa nada. Não me custa nada estar em frente a não sei quantas pessoas. O ano passado gravei um anúncio e acho a dizer que ele estava ali com umas dificuldades na gravação e o senhor veio ter comigo, não é o operador, é o realizador. E dizia, olha, dizia em inglês, porque aquilo era para a Inglaterra, dizia, estão aqui muitos homens, não é? Estás muito desconfortável, não é? E eu tipo, não, tipo, essa merda está na boa, tipo, vá, continua, tipo, grava, estás a ver? E este exercício começou a fazer, fez-me entender que a minha dificuldade é de mim para mim. Sim. Isto é duro. Pois é. Isto é duro, é de Porque mim não para está mim. e não está ao alcance dos outros verem. Pois é. Não está ao alcance dos outros verem, não está, é Eu estive num íntimo. congresso e estava a contar, e contei isso agora no outro episódio, e eu comecei a comparar-me ao mesmo. Eu era a última das apresentações, as apresentações foram acontecendo, e entretanto eu estava já em comparação a um nível estratosférico, Claro. minha ansiedade estava a galopar, eu permiti-me a ficar ali, mas eu por dentro estava A não acrescentar arder. nada a isto. Sim. Exato. Eu apresentei, toda a gente adorou, as pessoas quiseram congratular-me, eu vim o caminho todo para casa a pensar, e nem sei o que é que aconteceu ali, porque o meu nível de ansiedade estava tão alto que eu não tenho memória. Sim. Aquilo que os outros veem muitas vezes não é realmente aquilo que Nós pensamos. Não. Nem que está a passar-se dentro de nós, não é? E depois há assim uma certa arrogância da pessoa acreditar que sabe tudo o que se passa sobre ti. Isso é a maior falácia de todos os tempos. Depois também não sentem que quando tentas explicar, que é isso que eu agora sinto, quando eu tento explicar desta forma que não é uma questão de estar a promover isso, é uma questão de gostar para poder investir e tudo mais. E que para além disso há toda uma série de circunstâncias que as pessoas mesmo assim continuam a ter esta quase arrogância, como estavas a dizer, de está bem, mas devias era fazer assim, se fizesse assim, se comeres menos vais emagrecer, se fizeres mais exercício. Mas alguém percebe o bloqueio que é até ir e depois tentarem resolver mas não tens de ter vergonha, mas não é uma questão de vergonha, vai para além. Eu acho que às vezes as pessoas veem-te com tem uma imagem construída, tipo, por exemplo, imagina, eu nunca me permitia ser vulnerável na maioria dos núcleos. Certo. Então, tipo, a minha fragilidade não era uma coisa que os outros acolhessem, porque eles não reconheciam isso em mim. Eles cá viam-me como alguém sempre muito confiante e que tinha a certeza de tudo e que quando está ali... Efetivamente, na dificuldade sou uma rocha. Mas isso não quer dizer que aquilo que tu estás a ver é tudo o que está a acontecer. Claro. Não é? Porque eu acho que faz parte. Sim. Eu acho que acaba por haver de qualquer forma Mas acaba por haver uma desumanização das pessoas. E um espaço muito curto de lá está, vir com a solução e vir com... E o que eu acho engraçado agora é como se fosse muito fácil. Trazendo a fragilidade para a comunidade, não é? Trazendo a fragilidade como uma coisa, como um lado meu, às vezes há dificuldade das pessoas também acolherem isso, porque é uma desconstrução ao mesmo tempo que acontece dentro de mim, mas também que tem que acontecer fora de mim. Acho que é aí que reside o ponto das duas partilhas que vocês estão a fazer. Acho que reside muito não te esqueças, nós estamos inseridas numa sociedade altamente gordofóbica, não é? Tocando na tua partilha. E, portanto, aquele processo que tu já tens feito, as pessoas à nossa volta ou à tua volta, se calhar ainda não têm esse processo. E, portanto, aquilo que as pessoas estão a projetar em ti não é sobre ti. É sobre elas. Pois, também é esse lado. O problema é que nós nem sempre conseguimos fazer este exercício de me lembrar de, poça, estas bocas que me estão a mandar de que eu tenho que comer menos, que eu tenho, são só projeções sobre aquela pessoa, não são sobre mim, porque tu já estás no teu projeto. Sim, e que também não estão disponíveis para ouvir isso, não é? Exatamente. E tu, ao fazeres o que tu estás a fazer na tua vida, que estás a ver, eu nem sequer sei, mas já sei, isso já é quase que um pequeno gatilho na vida das outras pessoas, porque tu já estás em processo
tu já estás em processo Como é que e tu isso podes ativa. aceitar se Não tu é? estás assim? Exato, exato. Não, Vais não fazer com que a consegues. pessoa Não, pense, não. então, mas Exatamente. como é que ela se Sim, aceita? a se ela maior, está a maior assim? dificuldade era Exatamente, explicar como é que eu exatamente. entrei num programa que o objetivo era a perda de peso e depois, entretanto, não perdi muito peso e depois ainda recuperei peso. E agora, Exatamente. às tantas deixei de explicar, quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Epá, Sim, não, quem é só um tem que desgaste saber, para tem Mas que eu saber, ontem quem não tem que saber. ontem tinha essa conversa com um amigo Uhum. meu quando fomos jantar e ele também aumentou de peso porque deixou de fumar e teve uma alteração Uhum. completa e aumentou E de basta peso. teres uma alteração hormonal, não é? E Sim. eu disse, ok, tudo bem, então, mas porquê que continuas a insistir num número de calças que já não é o teu? Que não te serve, exatamente. Porquê que não compras Esse um tema. número Pois. acima do teu? Uhum. Exato. Esse número já não é o teu. A roupa serve para vestir o corpo. Não é para encolher o corpo Sim. para caber dentro da roupa. Isso foi outra Esse caixa é que eu um tive que tema, arrumar, esse é um sim. tema. É. Esse dava um podcast inteiro só sobre isso. Ontem tive um momento muito feliz na minha vida que tive junto a uma marca portuguesa que me pediu uma espécie de uma consultoria para ir lá e dar-lhes o meu know-how exatamente por causa deste tema. E esse tema é... E uma das pessoas lá partilhava e dizia, mas eu não estou a perceber, mas porquê é que as pessoas têm este problema com as etiquetas? Cortam as etiquetas e vistam. E eu disse-lhe, mas isso é você que está bem resolvido em relação às etiquetas e que para si não é um tema. Sim, sim. Corta e veste e é indiferente para a maioria das pessoas Não, e quando para a tu maioria vestes das um mulheres. 40 não- numa fast fashion que te serve num tornozelo, não é? Uhum, E depois vestes o exatamente. 38 noutra marca de fast fashion, mas que é mais normal, e ele serve-te. Não é? Exato, exato. É completamente doido. Não, é completamente doido, é completamente E tu esquizofrénico. tens um é reel que puseste há relativamente pouco tempo, que de era... várias etiquetas sim, a vestir. ia várias do etiquetas. XS até Ia do ao... XXS, XXS. até ao XXL. Sim, Sempre t-shirts, escolhi sempre partes de cima sim, sim. e partes de cima que depois, curiosamente, mais ou menos vestiam da mesma maneira. Não era uma super Sim, justa sim, e uma sim, sim, super sim. larga. Era Sim, mas eu mais ou lembro-me de menos. pensar, E de eu- ficar a pensar naquilo. E o vídeo foi com a pilha de roupa a dizer vamos lá ver o que é que as etiquetas de roupa dizem sobre mim. E eu começo a vestir o XXS, faço uma dancinha, sigo para a próxima, Sim, sim. só não vesti S, não tinha nenhum S lá em casa. Depois do XXS passei para o M, do M para o L, L, XL, XXL, XXL. E depois no fim do vídeo a resposta é não dizem nada sobre mim. Exato, Nada, sim. nada sobre mim. Agora, isto é trabalho feito, não é? A maioria das pessoas a saúde mental das pessoas é muito impactada por Sim, esta sim, questão sim, das sim, etiquetas, por esta questão dos tamanhos de roupa. Lá está, por causa da cultura que ainda precisa de fazer caminho, não é? A cultura precisa de fazer caminho para este conceito de que a roupa serve para te vestir e não o contrário, que o corpo serve Sim. para amar e aceitar e tirar partido de, em vez de perdermos uma vida inteira a odiá-lo e a procurar milagres, Sim. que podes fazer caminho, trabalhares, mudares, transformares o que tu quiseres, mas que em primeiro lugar venha sempre o amor por ti e pelo teu corpo e depois a seguir com isso, trabalhado, vai e faz o caminho que tu quiseres, sem julgamentos, sobretudo sem julgamentos para Sim. ti mesma, não é? Estes conceitozinhos, não é, que já vão surgindo, é algo que a nossa cultura está agora a começar a absorver, porque nós todas, não é, aqui às nossas microescalas, andamos a fazer trabalho. Mas isto são injeções da nossa cultura que demoram Sim, tempo. muito. E há coisas que demoram tempo. quando começou, e eu sempre, quando falámos sobre isso em relação à questão de nas lojas a roupa estar dividida entre rapaz e rapariga, houve uma vez numa discussão qualquer que eu dizia, claro que isso é essencial, mas e já viram que as roupas estão divididas por tamanhos e que os plus size ou os tamanhos que São supostamente são excluídos grandes normalmente. são excluídos e não são iguais, não Não têm estão as em mesmas loja. opções. E Para a além maioria disso- deles não estão Para em além loja. disso, sim, aqueles que Exatamente. dizem ter e que estão dentro daqueles modelos não existem em loja. E há Exatamente. sempre, eu lembro-me de ir à H&M e ter, andar nas secções, para mim, na altura normais, não encontrar e depois ter lá umas luzes muito grandes, tamanhos grandes. grandes. Pois. Olha que sorte, não é? Aquela secção que curiosamente Não, estava mas lá ainda- da secção de grávida. E Portanto, na pessoa- grávida, e na Não é? grávida. E depois a exato. pessoa sente-se um bocado. Então, mas pois é uma secção à parte. Não é? E nós discutimos uma coisa que de facto tem que ser discutida em relação à questão de género, mas também temos que pensar muito nesta questão dos números. Muito. Claro que as roupas devem estar organizadas por tamanho. Também, mas organizem-nas por tamanho e não as classifiquem. Muito, muito, E que muito. estejam efetivamente os tamanhos todos para as pessoas, como dizes, Muito. quando é preciso poderem usar. Eu não quero ser cruel, mas eu até diria que isso é mais imperativo do que propriamente, ou seja, eu não quero dizer Sim, com sim, isso que a sim, questão sim. do género não seja importante, mas a questão do género no limite, se tu quiseres saltas de uma zona para a outra e escolhes, Sim. tens lá a oferta, é só uma questão de mudar É de verdade, divisória ou de sim. loja. Esta questão que estás a dizer é mais, não vou dizer mais, mas é fulcral. Sim. Ontem, esse trabalho com essa marca, eu partilhei exatamente isso e disse, as minhas seguidoras e eu choramos
quando temos a alternativa de uma peça que gostamos no nosso tamanho, porque na 99,9% das vezes não há. Nós apaixonamos-nos por uma peça, ainda hoje vi 3 sites, porque recebi uma newsletter de uma pessoa que eu sigo, ela é consultora de imagem, e ela partilhou a lista das coisas que tinha comprado que fez anos. E eu, como gosto muito do estilo dela, fui ver, e eram tudo marcas nacionais, aquilo era ouro sobre azul, marcas nacionais, uma partilha cheia de estilo, tudo. Fui abrir quais é que eram os tamanhos máximos. L's. Mas um L que não é um correspondam L. a 40. Sim. Que nem eu considero um L, que é um M. E o que é que acontece? Que é nós que estamos ou com excesso de peso, ou que só simplesmente somos maiores. Às vezes podes estar só a falar de uma pessoa que é maior, mais alta, mais Muito larga, alta. nem sequer tem excesso de peso nenhum, nem sequer tem problema nenhum, e não temos oportunidade. Esta parceria que eu fiz com esta marca portuguesa, eu tinha um plafond que podia gastar nessa loja. Imaginem, não é? Darem a uma mulher um plafond. Claro. Eu podias entrar e escolher aquilo que tu querias. E não foi o E depois foi esse feedback que eu tive que dar à marca, com muito amor e com muito carinho. E depois a marca, felizmente, quis fazer algo com isso. Mas, no fundo, apaixonei-me por tudo o que era coordenados, rendinho, as coisas que eu gosto. Sim. Whatever, não vale a pena perder tempo nisso. E levei para o provador, eu não pude levar uma única peça que eu tinha gostado. Portanto, para honrar aquele voucher que eu tinha recebido, eu tive que experimentar tudo o que havia nessa loja e trazer o que servia. Exato. E não o que eu gostava. E depois, pronto, a pessoa deu a volta à coisa, a pessoa mete uns brincos, mete um cinto, pinta o olho, faz assim, faz assado. Mas acabamos por viver nisso, e a carinha laroca dá a volta àquilo. Mas tu não estás a fazer ou a vestir aquilo que tu gostas. E tu disseste esta palavra ainda agora, que é, não tens oportunidade, não tens acesso, és excluída. Resumes-te a um cabide que diz tamanhos grandes que nem sequer tem corte. As roupas nem sequer têm corte. São só coisas largas que é para dizer que serve. Olha, obrigada. Minha mãe diz a balandral. Eu e o meu marido dizemos tendas. Sim, exato. Nada contra tendas, mas os pequenos também acontece. Pessoas que vestem números muito pequenos depois também acabam por ter peças às vezes muito infantilizadas também. Só encontram. Tenho uma amiga que tem 1,90 m quase, tu conheceste? Sim. E ela tem muita dificuldade. Muita. E isto é um tema que vem desde as crianças. Eu tenho 2 rapazes e sempre tive problemas com a roupa deles, e os meus filhos, atenção, não saem do padrão, são como são, a genética que eles herdaram foi aquela. O mais velho é alto e eu não gosto de categorizar, mas para percebermos, porque estamos em áudio, é estreito, é mais afunilado, mais magrinho, mais coisa. Sempre foi assim, come-te tudo o que lhe apetece e mais alguma. Herdou aquela genética, percebes? Nós comemos uma ervilha e puf, no dia a seguir já foste. Herdámos esta genética, ele herdou a oposta. E, por exemplo, para ele é uma dificuldade. Eu tenho que comprar roupa para ele 3 a 4 anos acima da idade dele, desde que ele é bebê. É tipo, eu fico, opa. E o miúdo é um miúdo estreito, magro, coisa. Simplesmente ele é alto. E então é tipo, eu penso, se isto para o meu filho, que está dentro do padrão, que está dentro da cena que há nas lojinhas, é o que é que será com crianças que, como eu, eram mais largas, ou mais curvilíneas, ou mais isto, ou mais aquilo, ou que têm mais rabo, ou que têm mais whatever, e não conseguem arranjar roupa para os filhos. Isto começa desde a infância. Esta tortura deste tema vem desde a infância. Por isso é que eu muitas vezes lanço o alerta para temos que ir para trás. Não encontras. Não comprava, mas eu já não comprava, porque a frustração era tão grande quando tu ias tentar vestir e não conseguias. Eu não comprava. Tive muito tempo sem comprar. Porque deixava-me mesmo triste. Eu acho que foi aí que confirmei para mim, a certeza de que eu é que tinha que me enquadrar, porque eu lembro-me da primeira vez que consegui entrar umas calças de tipo de resina, que era o que se usava na altura. Sim. Mas eu sei que entrei porque efetivamente eu tinha perdido peso. Então eu acho que aí tive a certeza de ok, então eu tenho é que perder para poder vestir estas coisas. Exatamente, olha o gatilho, exatamente. E olha as coisas que intrinsecamos invisivelmente. Eu tenho que emagrecer para caber. E este caber é em 2 ramificações da nossa vida, no nosso corpo e no nosso espírito, na nossa alma. Tens que encolher o feitio para caber, porque senão, calma, menos, és muito intensa. menos também.
és muito espampanante. Pensas És demais, muito... gostas de falar sobre as coisas demais. Menos, porque a mulherzinha Menos, tudo sim. menos, calminha em casa, a tratar das coisas menos, e depois o teu corpo tem que ser sempre Sim. menos. Pode estar morta por dentro, pode estar com os níveis, era o que eu dizia há bocado, a tua saúde pode estar completamente virada do avesso, mas estás magra, Estás bem. então estamos E bem. bonita. Bonita, Estás bonita. porque se estiveres magra estás bonita. Pois, Pois. Aí é que começa. Pois. tem esse lado também. Eu tinha essa questão das compras e depois passei a usar muitas coisas de homem porque eu gostava muito de camisas e nessa altura usava-se muito, então eu usava coisas... E aí, vou-te dizer uma coisa, eu não era fora de nenhum padrão. Eu sentia-me fora de padrão, mas hoje olhando para as fotografias, eu não era. Era como eu. Eu era Sim. magra, eu não via isso, eu não tinha essa imagem de mim, era completamente alterada. Eu durante muito tempo fui magra e dentro do padrão. E eu via-me o oposto daquilo. É inacreditável. E eu acho que agora, o espaço que eu acho que a doença materializou foi eu tenho um respeito pelo meu corpo inacreditável nesta fase, que é, o meu corpo nunca me falhou. Isso. O meu corpo foi sujeito às maiores agressividades que vocês possam imaginar, em queimaduras, em toxicidade, e o meu corpo não me falhou. E às vezes eu penso sobre isto agora com esta questão da menopausa, porque eu sinto uma grande flutuação, agora graças a Deus menor, porque já não é menopausa induzida, já é mesmo menopausa precoce, mas está estável. E eu agora tenho tempo de me adaptar, não é? Porque quando era induzida aquela oscilação, eu pensei, tipo, eu não vou conseguir recuperar a minha vida. E é este lado que eu acho que a maioria dos homens, mesmo das mulheres, é muito crítica e que se esquece que todas passamos por isto. Podemos fingir mais ou fingir menos, mas a flutuação hormonal é uma coisa que é real e que todas nós passamos. E que se nós tivéssemos respeito pelo nosso corpo, mesmo em rotinas de exercício, há sempre aquele... Eu pensava muito nisto, que era... Eu também não tinha essa literacia. Ganhei-a com consultas de endocrinologia e com alguma consciência, mesmo sendo da área da mas lá biologia. está, andam a ensinar tanta treta nas escolas quando podiam a dar isto. Vocês não sentem que no exercício havia sempre aquela semana em que parece que os treinos não rendem? Porque na verdade os treinos deviam ser adaptados. Em que fase o teu ciclo é que tu estás, exatamente. Que tipo de exercício é que fazes, que tipo de desgaste é que consegues. Exatamente. E tudo isso. Nós tivemos há pouco tempo uma literacia financeira e literacia da saúde da mulher, por exemplo, eram dois temas que deviam estar obrigatoriamente na escola, em vez de andarmos a falar das casas de banho, não sei o quê. E não é só saúde menstrual, é mesmo entender o ciclo. É saúde da mulher. É a saúde da mulher. Nós temos uma convidada que é CEO de uma grande empresa e que a maioria dos funcionários são homens. E ela própria estabelece esse limite, que é, nesta semana eu não vou provar esse projeto. Porque ela tem noção. Sim. Ela sabia sempre apresentar alguma coisa nova para a semana. Ela diz, eu vou ser crítica ao ponto de eu não conseguir ver nada positivo nisso. Não, incrível. Adiamos para a semana que vem. E não tem essa peneira de não dizer. Não, está-se a cagar. Tipo, não está-se a cagar, ela está tão consciente, exatamente. E que eles entendam que isto existe, que é uma realidade. Exatamente. Nesta semana não dá para fazer sim, tipo e é uma realidade para o masculino também, porque nós ainda estamos no arco da velha quando vivemos esta coisa separada de as mulheres, o período e a coisa ali, nojo, não se fala, que horror. Sim, e é tipo, oi, mas então... pelo menos hoje, 2024, para fazer bebés e a vida continuar, ainda precisamos de um homem e de uma mulher, ainda precisamos de um ciclo da mulher, ainda precisamos de homens e de espermatozoides dos homens. Portanto, o ciclo da mulher interessa tudo para a continuação da espécie humana. E, portanto, não é só um tema nosso, é um tema do casal, por exemplo. Também acho. É um tema do casal. E parece que até aqui eu tinha muito esta... parece que este entendimento e comunicarmos sobre a literacia do ciclo menstrual passava só sobre inibir uma gravidez. Exatamente. Desde a adolescência até a idade adulta, tu não falas efetivamente sobre o conteúdo todo. Tu só queres inibir uma gravidez fora de tempo. E às vezes não é isso que é preciso. E controlar esse processo, sim. É só esse o processo que E é preciso que os homens entendam que também... E não se aprende tudo. Qual é o ciclo? O que é que acontece? Não só eles, nós também, as mulheres. O que é que acontece? Eu só aprendi atenção, isto dos nossos ciclos e etc. há 4 anos.
Foi na pandemia que eu conheci uma amiga que tenho na minha vida, que é médica, ela hoje em dia é que me acompanha, e ela tipo perguntou-me, mas do ciclo, sabes o que é, sabes as fases, sabes tipo o que é que isso mexe contigo, e eu, sim, claro, então, de X em X tempo, e ela percebeu aquilo, foi impecável, não é? Não gozou comigo, não nada, abriu-me o computador dela e deu-me uma aula. E percebemos que as o pílulas impacto, não é pela moda ou aquilo que saiu no mercado. É Claro. sobre o teu sistema hormonal. claro, exato. Que eu acho que nós somos vítimas disto. Poderia ser. Mas nós somos vítimas disto. Se tu perguntares à maioria das tuas amigas, nenhuma teve uma prescrição médica depois de umas análises hormonais. Sim, eu da quando pílula tomava, não, eu pois quando não, tomava claro que não. não. Era Era o que toma dava na esta, vê altura. como é que te reages e a seguir E era um preciso bocadinho mudar. também aquela que vítimas engordava mais disto. ou menos. Oh, Eu lembro-me desta exatamente, noção. exatamente. E a nossa era uma que o engordava acne, muito. aliás, que era uma coisa das É, borbulhas. Não faz mal a exatamente, bomba hormonal que é, mas tem as borbulhas. Exatamente. E não pode ser. Exatamente. Lá na farmácia nós debatemos muito com isto. Primeiro porque não é uma mercearia e isto é muito Não bom é. que as pessoas consciencializem. Nós fazemos muitas perguntas E ainda bem que não é assim. e nós agora, principalmente houve com uma tradição aqui da imigração, trouxe aqui alguma, porque a comunidade brasileira tem muita literacia sobre esta área que nós não temos. Sim. E tem uma panóplia de outros métodos contraceptivos que nós não temos. E depois tentam adaptar àquilo que existe cá, que não é igual à situação hormonal, às prescrições hormonais que existiam lá. E tem trazido muito este tema, que é, eu vou tomar a que a minha amiga estava a tomar. Pois. Tipo, errado. Porque às vezes muitos destes estados depressivos, alterações, vêm desta condicionante hormonal e nós não ligamos nenhuma. Nós somos efetivamente um ser com complexidade. Não somos complexos ou difíceis, somos um ser com complexidade. E precisamos entender essas diferenças. Às vezes eu fico com dó e depois de ter havido uma situação lá durante uma venda, e que eu percebi que aquela senhora que estava à minha frente não distinguia a uretra da vagina. Ok. E eu percebi que eu tinha que não partir do princípio que ela sabia. que sabia e que eu teria que explicar. E a partir daí eu explico sempre tudo, desde o princípio ao fim. Mesmo que a pessoa faça cara de frete, mesmo... Mas ao menos tens a certeza e fico tranquila. Que a aula fica dada, exatamente. E não são só as pessoas que tu achas que são iliteradas. Nesta questão da saúde da mulher, se tu perguntares à tua volta, vais-te surpreender com muitas das perguntas. Vais-te surpreender com a quantidade de gente que não faz análises de DSTs, por exemplo, ou que nunca fez. Eu acho incrível não falarmos disto de uma forma mais aberta. E trazer este peso para as mulheres são complexas e difíceis. Eu acho que não. Mas nós temos efetivamente um sistema de complexidade, mas que podemos falar sobre isso. É isso, nós podemos ter um sistema, agora disseste bem, nós podemos e temos de calhar um sistema, não é, ok, então ele é complexo porquê? Porque estamos uma vez mais a fazer uma comparação. Não porque é não, difícil, porque estamos a comparar com o homem. Sim. Então estamos a dizer que o nosso é complexo porque o do homem não é tão complexo. Pronto, cá estamos a fazer comparações. Também nessa ilusão de que queríamos que não fosse tão complexo como se isso fosse possível, não é? Mas não, e é só não comparar? Não tem que ser complexo. Lá está. Esse resultado de complexidade é por comparação. Sim. É mulher. É homem. Pronto, cada um tem as suas características. É como aquela premissa das emoções, as emoções boas e as más. Finalmente também já se fala mais sobre isso e começamos a descobrir e a perceber que não há emoções boas e que não há emoções más. Podem haver emoções mais agradáveis e outras mais desagradáveis. Ou umas que eu empatizo e gosto mais de sentir e que me dão mais prazer, alegria e bem-estar, e outras que me desinstalam um bocadinho mais e que não são tão agradáveis. Mas não é mau. Não é mau. Como falávamos ontem, às vezes também não há disponibilidade do outro para ouvir isso, não é? Porque às vezes a pessoa faz a pergunta por retórica e se tu respondes da verdade, que é, não, olha, por acaso não estou numa fase boa. Não estou, exato. Neste momento eu não quero que o outro me pergunte porquê, ou eu não quero que o outro seja a almofada para eu despejar. Só lhe estou a dizer que não estou numa fase boa e não há problema. Só não estás a mentir, que também e não há problema. E isso liga-me só a uma coisa que tu disseste, só para antes de terminarmos, que acho que é importante, que tu estavas a partilhar e estavas a dizer, quando eu era mais nova, agora vejo as minhas fotografias e eu vejo que era uma mulher, eventualmente até dentro do padrão, não tinha nenhum problema aparentemente, mas não era assim que eu me sentia. Esta chave deste raciocínio que tu fizeste e desta partilha que tu fizeste é muito importante para explicar um mapa geral da nossa cultura e da nossa sociedade, que é,
não é mesmo, isto foi o que eu descobri no meu trabalho no digital, que eu achava que este tema e esta insatisfação, que isto era uma coisa das gordinhas, ou das pessoas com excesso de peso, ou das pessoas com obesidade, e eis que depois descubro que não é. Isto é uma coisa generalizada que toca a todas as mulheres, as gordinhas, as magrinhas, as assim, porque não é sobre a aparência de facto, é sobre o que está cá dentro. Sim. E a forma como tu te sentes. E vamos tentar resumir, muito resumido para não alongar, porque isto também dá outra dissertação, que é, então porquê? E a verdade é, estamos todas insatisfeitas, estamos todas a sofrer, andamos todas neste silêncio, deitamos-nos tristes, deitamos-nos frustradas, deitamos-nos numa má relação connosco, com a nossa imagem, com o nosso de dentro, deitamos-nos com a nossa autoestima diminuída, e isto perpetua-se desde que temos 15 anos e entramos na adolescência, até termos 20 anos e começamos a ser mulheres adultas, até termos 30, até eventualmente um dia termos ou não filhos, e isto perpetua-se e perpetua-se e perpetua-se. E a pergunta é, então, o que é que se passa? Porquê é que isto está a acontecer a todas e a todos? Porque os homens também sofrem com isto. E é isto que temos que ir descascar, e é isto que depois dá outra dissertação. O que é que andamos a fazer, enquanto cultura, para todas andarmos a sofrer com isto? E é aí. Está aí a resposta. Eu também acho. Está aí a resposta. Foi uma boa forma de terminar. É que eu estava a pensar que isso está diretamente ligado com aquilo que é o body positivity, não é? Porque Sim. é exatamente por isso que, ou que se nós estivéssemos mais despertos para isso, e eu acho que se calhar ainda durante alguns tempos nós podemos usar a questão da sociedade e de todas aquelas crenças que nós trazemos, mas daqui a uns tempos nós já não vamos ter, porque já temos muito mais pessoas da atualidade, vou dizer assim, do que propriamente desse tipo de cultura. Mas vamos ter com certeza outras questões, porque saímos dessas caixas, e há bocado estavas a falar em caixas, e o que eu sinto hoje em dia é, estamos com uma necessidade tão grande de sair dessas caixas, e ainda bem, porque eu vivi a minha vida toda a encaixar-me e a definir o mundo através de caixas, mas para aumentar o número de caixas, mas continuar a viver em caixas, não é? Que é, ok, nós saímos, mas continuamos a pertencer. Sim. Eu acho que essas caixas às vezes é lixado, mas dão segurança. E podem haver. É por isso que nós vamos para lá. É por isso que nós vamos para lá. Depois, a seguir, elas têm o seu dark side, não é? E é por isso... Ou seja, e isso é interessante levantares isso, porque a questão, se calhar, às vezes, não é como eu, se calhar, já estive num oposto, não, caixas, não, as taças, e o exemplo que eu dei nas taças. Bom, inteligente mesmo é a fronteira, é o meio termo, que é, eu até posso andar aqui, e hoje estou aqui mais nesta caixinha, até hoje, mas teres a liberdade e a consciência para, ok, isto dá-me conforto e eu sinto-me bem aqui, mas eu não me posso acomodar a isto, porque isso também me traz alguns perigos. Nem limitar, nem que seja de eu ficar mais quadrada. Então lembrar que temos que... E de ativar gatilhos que nós sabemos que existem. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho de conquista da terapia, não é? Tu sabes que dentro de ti, eu acho que há depois uma certa ilusão por parte da maioria das pessoas de acharem que quando fazes um processo terapêutico que os teus fantasmas desaparecem. Eles não desaparecem. Tu passas a saber conviver com eles. Mais numas fases, menos noutras. Sim. E eu acho que depois, às vezes, nós sabemos que... Eu acho que agora, parte da consciência, não é? Eu sei que estou aqui, eu sei que isto é um gatilho para mim, mas eu sei que agora eu preciso de vivenciar isto que me está a acontecer. Ou seja, estou numa fase difícil, não é? Estou a sentir esta emoção. Eu preciso viver isto. Isso. E eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre como eu fazia antes, não é? E depois então vou dar um passo. E até porque essa fase negativa é essa fase de sofrimento, e isto é assim também um twist que às vezes as pessoas não estão super despertas para isto, mas que a maioria dessas vezes isso é uma grande janela e uma grande porta de saída para algo. É o impulso que tu precisas. Tu sabes isso porque a vida ensinou-te isso de forma abrupta, não é? Mas eu acho que até em exemplos mais pequenos do que uma doença, isso acontece. Acontece todos os dias. Sim, eu também acho que... Às vezes quando estás só naquele desgosto de uma relação de amizade, alguém que te fez mal, alguma coisa correu mal, o trabalho correu mal, alguma coisa, sabes que ficas ali naquela zona, não é? Estás triste e estás coisa e amanhã não quero acordar e estás ali, não é? Naquele lodo. E se tu trabalhares a tua consciência e a consciência dos teus pensamentos para não te deixares, era o que tu dizias, não te deixares afundar nisso e lembrares-te que isso a seguir está-te a dar um kick-off para algo muito maior e para algo muito melhor,
Então não é que deixe de ser difícil, não é que tens que chorar na mesma, tens que passar, como tu dizias, e bem por isso na mesma, mas já tens uma luz no fundo do túnel quando aprendes e sabes que a seguir tens um kick-off maior. Eu publiquei uma cena esta semana na internet que dizia: tudo passa. Às vezes como uma pedra que passa na uretra, que vem do rim, mas passa. Sabes? É um bocado este ciclo, que é, tu tens consciência, vai ser duro, vai ser difícil, vai passar e tu vais levar alguma coisa com isso. Mas isso não tira a dor do processo, isso não tira que até lá chegares vai doer. Isso é a parte da tatuagem do Neymar que as pessoas não veem, não é? Só veem o tudo passa e depois ele afinal tem o resto. Então, eu acho que foi um excelente tema. Muito obrigada. Obrigada. Sente a porta aberta para voltar sempre que quiseres. Sim, acho que temos um mundo. Sim, a partir desta já podemos Sim, marcar 4 ou 5. Há mesmo. Muito obrigada. Obrigada, minhas Muito queridas, bom. foi um gosto. Então, sigam-nos nas redes sociais, sigam a Carmo. Sim, também. Comprei o livro dela. Sim, e uma autoestima sem tamanho. E mandem-lhe mensagem porque ela gosta muito de falar sobre este livro. Tem exercícios muito incríveis. E é muito generosa nas partilhas também, não é? E responde sempre. Tente. Então, obrigada por estarem connosco. Obrigada. Sigam-nos nas redes sociais. Ativem as notificações do Spotify. Subscrevam o canal. Sim. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Obrigada. Pode. Boa. Os psicólogos dizem-nos que não é terapia, mas é terapeuta.